Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Paloma Amorim da Silva para mais uma aula de língua portuguesa, desta vez sobre pronomes. Vamos fazer primeiro uma revisão para relembrarmos o que são os pronomes. São as classes gramaticais que servem para substituir, acompanhar ou referenciar os nomes, que são os substantivos. Então, quando eu falo eles chegaram aqui, eles é um pronome que substitui um nome, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, João e Maria chegaram aqui. Ou então, nossos alunos saíram-se bem na quarentena. Nossos é um pronome que acompanha o nome alunos. Então, temos também aqueles são os nossos amigos. Olha só, eu posso estar na rua e apontar. Aqueles são os nossos amigos. Então, essa é uma classe gramatical que está sempre em concordância, sempre em sintonia com os nomes. É uma classe gramatical que está aí junto com eles. Então, quando eu digo que os pronomes substituem nomes, eles são pronomes substantivos. E quando eu digo que são pronomes adjetivos, eu quero dizer que eles acompanham os nomes. Isso aí de acordo com a classe gramatical. Os meninos vieram cedo, eles vieram cedo. Então, eles substituiu o nome, pronome substantivo. Nossos alunos chegaram aqui. Nossos acompanha alunos, pronome adjetivo. Os deveres têm suas dificuldades. E aqui tem um ponto final. Os deveres têm suas dificuldades. Então, suas dificuldades. Suas é um pronome adjetivo porque acompanha o nome dificuldades, certo? Um conhecimento importantíssimo para que a gente aprofunde nosso conhecimento sobre pronomes é o conhecimento sobre as pessoas do discurso. São três: primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa do discurso é quem fala. A segunda pessoa do discurso, com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso, de quem se fala. Então, entrando nos pronomes demonstrativos, eu costumo chamá-los, os pronomes demonstrativos, de localizadores. Por quê? Eles nos ajudam a situar nomes tanto no espaço, quanto no tempo, quanto no texto. Então, eles são localizadores e eles funcionam dentro desses três ambientes, tanto no espaço, quanto no tempo, como também no texto, certo? Então, vamos lá. Pronomes demonstrativos com relação ao espaço. Eu utilizo pronomes de primeira pessoa quando eu vou demonstrar o que está próximo a quem fala. Quais são os pronomes de primeira pessoa demonstrativos? Este, estes, esta, estas e isto. Eu uso os pronomes demonstrativos de segunda pessoa quando eu quero referenciar algo que está próximo a com quem se fala, próximo à segunda pessoa. Então eu vou utilizar esse, esses, essa, essas e isso. E vou utilizar de terceira pessoa quando está distante, tanto da primeira quanto da segunda pessoa. Tem que arrumar aqui, ó. Tanto da primeira quanto da segunda pessoa. Então, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Como é que isso funciona? Vamos lá. Este é meu. Então, se é o cachorro falando, ele vai falar este é meu, porque este está substituindo osso e está próximo a ele. Então, ele falando aqui pra gente, olha, este é meu. Se eu estou aqui com o meu mouse aqui na minha mão, eu falo este mouse. Então, por quê? Porque o mouse está perto de quem fala, perto da primeira pessoa. Agora, se é algo que está perto da segunda pessoa, esse celular é seu. Esse celular esse é um demonstrativo de segunda pessoa, logo está próximo à segunda pessoa, a com quem se fala. E aqui, ó, aquele cérebro é demais. Cérebro não, cérebro. Aquele cérebro é demais. Aquele se refere a uma coisa, o cérebro no caso, que está longe tanto da primeira pessoa que fala quanto da segunda pessoa com quem se fala, certo? Então, este é o uso para os pronomes demonstrativos com relação ao espaço. Vou utilizar a primeira pessoa próximo a quem fala, segunda pessoa próximo a com quem se fala e terceira pessoa distante tanto da primeira quanto das segundas pessoas, certo? Agora, eu também posso usar o pronome demonstrativo com relação ao tempo. Que tempo? Presente, passado e futuro. Esses são os tempos. Então, quando eu estou me referindo ao momento atual, eu uso
um pronome demonstrativo de primeira pessoa. Quais são os pronomes demonstrativos de primeira pessoa? Este, estes, esta, estas e isto. Então, este é o melhor dia da semana. Então, este, qual é o nome do dia? Hoje, que eu posso colocar. Quarta-feira é o melhor dia da semana. Este é o melhor dia da semana. Quer dizer, eu estou referenciando o momento atual, de agora, presente. Quando eu estou referenciando passado ou futuro próximos, coisas, esse tempo que está aqui próximo de quando se fala, próximo de hoje, eu uso de segunda pessoa. Olha só. Esse mês que se encerrou foi rico e de muita aprendizagem. Então, qual foi o mês que se encerrou? O mês de maio, que está próximo do mês atual, certo? Ou esse mês que virá será muito bom. Julho, que é o que vem próximo a junho. Quais são os pronomes demonstrativos de segunda pessoa? Esse, esses, essa, essas e isso. Agora, quando eu tenho passado e futuro distantes, eu utilizo terceira pessoa. Aquele será um momento brilhante. Aquela foi uma época difícil. Então, este aqui é o uso dos pronomes demonstrativos com relação ao tempo, presente, passado e futuro. Primeira pessoa com relação ao tempo presente, segunda pessoa com relação a passado e futuro próximos do hoje, do presente, e terceira pessoa, passado e futuros distantes, certo? A próxima ocorrência do uso do pronome demonstrativo é com relação ao texto, ou seja, com relação ao que foi dito e com relação ao que será dito. Então, eu utilizo primeira pessoa quando eu ainda vou dizer o que eu quero dizer. Olha só, este é o tempo da educação digital. Este carro é o presente que ganhei. Quando eu utilizo segunda pessoa, é para referenciar o que já foi dito. O futuro chegou. Esse é o momento da educação digital. Esse qual? O futuro. O carro está na garagem. Esse é o meu presente para você. Então, eu usei segunda pessoa para me referir ao que já foi dito. Tanto carro quanto futuro. E terceira pessoa, eu utilizo para referenciar o primeiro elemento da enumeração ou o elemento mais afastado. Olha só, João é aluno do 7º ano e Pedro é aluno do 8º ano. Eu tenho dois nomes, João e Pedro. Este é alto, olha só, este se referencia a Pedro, que está perto, e aquele se referencia a João. Agora, estudo história e matemática hoje. Esta é fácil. Quem é fácil? Matemática. Aquela é difícil. Beleza, então, quando eu tenho dois elementos ditos e pronomes para referenciar, primeira pessoa vai ser para referenciar o que está mais próximo e terceira pessoa para referenciar o que está mais longe, ao primeiro que foi dito. Agora, quando eu tenho três elementos, como aqui de baixo, estudo geografia, ciências e literatura. A mesma coisa, para o que está mais próximo eu uso primeira pessoa, para o que está mais longe eu uso terceira pessoa. E o do meio eu vou utilizar segunda pessoa, olha só. Estudo geografia, ciências e literatura. Esta é fascinante, essa, ciências, é linda e aquela, geografia, é necessária. Certo? Então, olha a importância dos pronomes para referenciar nomes e a sua grande importância para a não repetição de palavras dentro do texto. Então, o uso dos pronomes torna o texto mais limpo e mais agradável de se ouvir, porque evita repetições, certo? Então, agora eu vou fazer aqui com vocês um exercício sobre os pronomes demonstrativos. Já que nós vimos aí, vocês vão fazer frisa essa tela aí, dá um pause e escreva aí no seu caderno as respostas para cada uma. Faz esse complete aí com essas questões e daqui a pouco eu volto com as respostas. E aí, pessoal? Olha aqui, ó. Este carro que está aqui ao meu lado é o mais veloz da temporada. Eu uso este porque é primeira pessoa para dizer o que ainda será dito. Este se refere a carro. É um pronome adjetivo, não é isso? Porque acompanha o nome carro, sendo um pronome demonstrativo. Por que você anda sempre com essas crianças grudadas em você?
Essas, eu usei essas por quê? Porque eu estou me referindo a essas crianças, ou seja, crianças que estão próximas à pessoa com quem se fala. Então, você é um pronome de tratamento que está me indicando que eu estou falando com uma segunda pessoa, e essas é uma referência a crianças que estão próximas a essa segunda pessoa com quem se fala. Então, eu uso essas. Nasci em meio à Segunda Guerra. Naquela época não havia paz no mundo. Então, naquela está sendo utilizado aqui com relação ao tempo passado, um futuro distante. Então, terceira pessoa. Por que naquela? Porque é em mais aquela. É uma preposição. Aqui houve aqui, ó, uma junção de uma preposição com o pronome aquela, naquela. Zico e Sócrates eram excelentes. Este jogou em São Paulo. Este se refere a Sócrates e aquele, Zico, no Rio de Janeiro. Por favor, traga-me esse cobertor que está aí do teu lado. Olha aqui, ó. Esse se refere a um objeto cobertor que está próximo à segunda pessoa. Olha o teu aqui, ó. A pessoa com quem se fala. Por favor, levantes estes pacotes aqui. Levantes quem? Tu. Estes pacotes aqui. Estes pacotes aqui estão aqui, ó. Me demonstra que os pacotes estão perto de quem fala. Então, eu uso estes. Tenha sempre lembrança disto. Amo literatura. Disto é um pronome de primeira pessoa que vai referenciar algo que não foi dito ainda. Então, primeira pessoa. Amo literatura. Tenha sempre lembrança disso. Disso que amo literatura. Então, isso é disso é isso mais de, né? De mais isso. Então, eu estou referenciando algo que já foi dito. Segunda pessoa. Por que você está usando essa camiseta velha? É essa para referenciar uma coisa, a camiseta velha, que está próximo à segunda pessoa, certo? Como são complicados esses dias que estamos vivendo? Como são complicados esses dias que estamos vivendo? Então, esses dias são passado próximo, né? Passado e futuro próximo, certo? Desde que chegou daquele intercâmbio, Ivonaldo está com umas manias, então daquele velho intercâmbio, daquele antigo intercâmbio. Passe-me essa caneta que está perto de você. Essa, segunda pessoa, está perto de com quem se fala. Vês esse guarda-chuva aí? Esse está perto da segunda pessoa. É o teu, não é o eu, é o teu. Aliás, é o meu. O teu é este aqui perto de mim. Este se relaciona a algo que está perto. Então, gente, boa prática para vocês, bons estudos dos pronomes demonstrativos. Pode olhar o outro vídeo aí que está na lista, que teremos mais pronomes pela frente. Qualquer coisa é só chamar. Tchau!